Olá pessoal, sejam bem-vindos aí no nosso canal Isso é Física, sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar da terceira lei de Newton. Mas antes de sairmos falando sobre a terceira lei de Newton, vale a pena a gente lembrar da primeira e a segunda lei de Newton, ou seja, elas tratavam de como a força influencia, ou seja, qual o efeito de que a força tem para um movimento de um corpo. Já a terceira lei de Newton, ela vai tratar de força como resultado da interação entre esses corpos. Vamos entender isso melhor? Meus jovens, vejam essa figura que eu trouxe hoje para a nossa aula de hoje. São duas pessoas que estão patinando e em um certo momento eles param, ou seja, fica na inércia por um momento. E por um motivo desconhecido, eles resolvem ficar de frente um com o outro. E após eles estarem de frente um com o outro, um empurra o outro. E ao empurrar o outro, nessa situação, é impossível que você empurre alguém sem acabar sendo empurrado também. E aí que entra a terceira lei de Newton. Esta interação onde você vai aplicar uma força e neste aplicar de força você vai interagir. Nesta interação vai provocar o que nós chamamos de mudança de movimento. Podemos dizer que a força seria então o agente físico que representa a interação, podendo ser capaz de provocar uma mudança em seu movimento. E neste caso, como podem observar, eles vão ganhar movimento. Olhando para a situação onde esse carinha aqui, ó, ele faz uma força F sobre essa menina. De tal forma que essa menina irá fazer sobre esse carinha aqui uma força de menos F, porém de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Mas tome cuidado, pois esta força F, ela atua na menina, enquanto essa força menos F, ela atua neste garoto. É por esse motivo que não tem a menor chance de uma ação anular uma reação. E na arte que eu apresentei para vocês, nós temos uma ação atuando em um corpo, que foi representado pela menina, e uma reação acontecendo em outro corpo, pelo aquele jovem. E estes pares de força vai existir porque as forças representam a interação entre os corpos. E pelo que estamos vendo, o agente físico é capaz de alterar o movimento. Alguns ainda podem estar em dúvida a respeito da ação e reação, ou seja, Márcio, o que seria uma ação e reação? Ela acontece inclusive à distância? E falo, meu querido, sim. Vejam bem, nos livros didáticos, ou sempre que há uma discussão a respeito das leis de Newton, todos lembram da maçã de Newton e o iluminou para enunciar as suas leis. Isso já é uma questão, vamos dizer, pragmática dos livros didáticos que trazem que ficou reconhecido mundialmente. Mas vamos lá. Uma coisa nessa história é certa. A Terra atrai a maçã à distância. Isso é um fato. Antigamente usava-se o princípio da ação à distância, ou seja, a força pode atuar mesmo a uma distância entre dois corpos. Atualmente, a gente já usa outro conceito, que é uma força mediada por um campo. Mas isso será uma discussão para uma outra aula. Meus queridos, voltando aqui para a nossa arte, na nossa figura aqui, ó, onde nós temos o planeta Terra, né? E
coloquei aqui uma figura bem clássica também, encontrada nos livros didáticos. A imagem aqui pragmática, da qual também falei anteriormente com vocês a respeito dessa maçã caindo na cabeça de Newton. Eu quero mostrar aqui uma situação que acontece de acordo com as leis de Newton. Ou seja, este nosso planeta Terra, ele faz uma força F atraindo a maçã para a Terra. E acredite, meu querido, a maçã, ela também faz no planeta Terra uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas em sentido oposto. Podemos entender aqui, então, que se a Terra está puxando essa maçã, a maçã também puxa a Terra. Ou, se a Terra está me atraindo, eu também estou atraindo a Terra. Meus queridos, outro exemplo seria uma bola de futebol inicialmente em repouso. Para isso, eu quero trazer aqui essa imagem, né? Essa GIF para a gente poder discutir. Então vejam que o jogador ele vai fazer uma força sobre a bola no momento em que ele chuta ela. No momento em que o pé exerce uma força na bola, é o que nós chamamos de ação. Então a bola ela vai fazer uma força de reação de mesma direção, mesmo módulo, mas de sentido oposto. Ou seja, se há uma força de ação para a direita, vai ter uma força de reação para a esquerda. Agora, será que essa força de reação ela vai ser aplicada sobre a bola ou sobre o pé do sujeito? O que vocês acham, meus queridos? Não! Imagine por uma situação em que a força de reação fosse também aplicada sobre a bola. Então, a força de ação para a direita e a reação para a esquerda. E os dois de mesmo valor, ou seja, cada um de 100 newtons. Veja que nós temos uma força, então, nessa situação do qual eu coloquei para vocês, de 100 newtons para a direita e outra de 100 newtons para a esquerda. Em algum momento, esta bola vai entrar em movimento? O que vocês acham, meus jovens? Lógico que não vai. Nós podemos concluir que para a bola entrar em movimento, a força de reação tem que acontecer em corpos diferentes, onde representa a minha força resultante, meus queridos. As forças de ação e reação nunca atuam no mesmo corpo. E fique bem claro isso para vocês. Se essas forças não atuam no mesmo corpo, nós podemos afirmar que elas nunca se anulam. Isso é extremamente importante. Uma coisa que acontece de forma natural, e isso é óbvio. A força de reação tem que surgir no mesmo instante em que a força de ação. Caso contrário, se surgisse depois da ação, no exato momento em que a pessoa aplica essa força na bola, se acontecesse a reação depois, o seu pé ele sentiria uma deformação depois que acontecesse a reação, o que obviamente isso não acontece. Isso é um fato, não é isso? Para fechar essa nossa aula sobre a terceira lei de Newton, ou seja, para que seja um par de ação e reação, nós devemos seguir alguns critérios. E o primeiro critério será que ele tem a mesma intensidade. O segundo, ele tem que ter a mesma direção. O terceiro, eles têm que ter sentidos opostos. E o quarto, eles devem acontecer em corpos diferentes. Isso é muito importante, viu? E para fechar aqui o quinto, né, é que a ação e reação, elas são simultâneas, ou seja, no mesmo exato de momento. Depois de muitos séculos,
aparece um carinha chamado Albert Einstein. E ele mostrou que esse negócio de simultaneidade não é bem assim. Mas para a nossa aula, vamos deixar assim, ou seja, nas leis de Newton, a ação e reação é sempre simultâneos. No mais é isso, meu muito obrigado pela sua paciência. Se gostou, deixa aí o seu like, ele é muito importante para o nosso canal. Te espero na próxima aula e fique em paz.